salve galera do Futebola, estamos de volta e hoje, como eu tava esperando por esse programa, vamos falar dele, da majestade, do rei, do eterno. Pelé é o nome do programa de hoje, é sobre ele. Acabou de sair o documentário na Netflix sobre o Pelé, sobre a história dele em Copas do Mundo, o grande vínculo que ele tem com o Brasil, e hoje a gente vai comentar sobre isso. Mas, claro, eu não posso falar sozinho, apesar de eu ter repertório para falar sozinho desse programa todo, eu vou, claro, compartilhar com meus amigos, os meus irmãos do Futebola, começando com ele, tá aqui do meu lado, ó. Carlos Eduardo! Opa, pra mim você tá aqui, ó. Então, pra mim você que tava do meu lado, mas tudo bem. Não, pra mim é o Du que tá do meu lado. Mas beleza, bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos queridos ouvintes. Espero que vocês estejam nos ouvindo melhor aí nas plataformas e também no YouTube, né? Por que não? Notou a diferença? Espero que você se sinta que estamos falando no seu ouvido, né? Nos seus ouvidos. E hoje... hoje eu tenho polêmica pra falar, porque não é porque vai falar do Pelé que eu não vai ter polêmica hoje, então me aguarde, hein? Bom, depois disso é claro que eu vou mandar pra ele, nosso querido palmeirense, que tá com uma foto de um meme maravilhoso, porque além de mandar a Copa, esse cara manda meme também sensacional. Guilherme Eisner! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vocês lembram dessa cena aqui? É desse filme que a gente vai assistir, né? Os Trombadinhas. 1979. Ele dá uma lambreta num 38. Ele já tinha se aposentado, mas eu acho que depois de se aposentar ele fez mais coisa pra cultura brasileira. Inclusive um café, né? Exatamente. Café Pelé. E, gente, eu não sei se todo mundo aqui assistiu o filme, mas eu adorei uma cena em específico, depois a gente vai comentar. Eu ia começar com ela, mas como eu trouxe esse queridão... É esse aí que ele dá uma chegada? Ele fala assim, Pelé, que emoção, Pelé! Vocês viram a jornalista falando isso? É uma mulher, ela tinha acabado de ser assaltada, e aí o revólver do cara, se não me engano, cai no chão, e aí ela vai, Gui, interpreta com o seu DRT aí, manda. Não cheguei. Pelé, você! Aí ele, não, é o Jô Soares, sua piranha. Muito bom, mas é isso, gente, vamos falar. Baita documentário também esse aí da Netflix. Vamos lá. E é com ele que mandou uma belíssima foto, emblemática 10, corintiano, né? Tomou uma esfrega do Santos aí. Ninguém liga mais pro Corinthians, né? Vinícius Wolff! Salve, rapaziada. Eu diria que ninguém liga mais pro futebol brasileiro, cara. Mano, ninguém quer ganhar o campeonato, tá? É isso. Né, Carlos? Conseguiu perder do Botafogo. Perdeu do Botafogo. Mas vamos falar de coisa triste, né? Vamos falar do Pelé, né? Porque... Falar de vitorioso, né? Coisa que o Carlos não conhece. Conheço. Pelé conquistou o mundo, coisa que o Guilherme não conhece. Isso é verdade. Vamos nesse ambiente hostil e delicioso. É um programa, galera, que pra quem não conhece ou não sabe da história, a gente vai tentar trazer aqui um pouco, é claro, um pouco além do que foi passado no documentário, né? Hoje, dia 23 de fevereiro, quando a gente tá fazendo essa gravação, a Netflix anunciou e publicou, na verdade, o seu documentário sobre o Pelé, né? O grande mito da história do futebol brasileiro teve hoje o seu documentário na Netflix. Eu tive a oportunidade de assistir, trazei o meu almoço Cabine pra assistir. De imprensa, né, Minção? Eu assisti WordPress, tava do lado do Coutinho ainda, que não tá nem mais aqui. Ele pode estar aqui, inclusive. Tá lá no Barça. Tá no Barça. Enfim, cara, hoje esse programa é sobre isso, sobre o filme. Quer saber um pouco mais? Tem algumas opiniões. O Pelé não jogou nada, isso e aquilo. Escuta o programa. Com certeza vai chegar em alguma dúvida que você tem e a gente vai comentar sobre isso. Show? Mas antes disso, não se esqueça de curtir nas redes sociais. @FutebolaCast no Instagram. Facebook /FutebolaCast no Facebook. O Futebola 5 no Twitter tá semi-morto, mas tá lá. Pode mandar RT que o pessoal, eu acho que responde. Talvez. No Twitter, e também o nosso canal de cortes no YouTube.
tá saindo vídeo todos os dias. Exatamente. Tem cortes todos os dias no canal de Corte de Futebola. E é claro, a nossa não, eu vou falar da minha magnânima apresentação no FIFA 21 na nossa série de oitavas de final da Champions League. Eu e o Carlão aqui, que ele deve estar por aqui, porque pra mim ele tá aqui. Eu e o Carlão aqui, nós estamos recriando os jogos de oitava de final. E cara, tá muito bom, tá engraçado. Confere lá. É um curso grátis de FIFA 21. De verdade. Mas eu não diria nem que é melhor, eu vou dizer que é muito melhor. É muito mais emocionante. É diferente, entende? Inclusive o placar de hoje aí, acho que isso ia ser melhor ao seu, não foi? Não só o de hoje, do Barcelona, de hoje, de uns outros aí, menção quase ali, ó, no FIFA deixou fidedigno. Então acompanha lá, curta, comenta, manda pra galera. E lembrando da nossa grande proposta pra vocês. Quer ajudar o Futebola? Como? Não tá com cascalho aí pra ajudar? Como eu faço? Manda pra 5 amigos esse episódio. 5? Só 5? Tenho certeza que você tem mais do que isso. Eu acho que o Pelé merece 10, hein? Nossa, será? Sensacional, Gui. Então vamos, olha ali a camisa do homem ali, tá vendo ali do lado do Vini? Vini, aponta pro homem. Se eu apontar, só minha mão. A camisa de pano pesada. Tá vendo? Esse homem merece. Manda pro teu pai, que curte futebol, se ele não for comprar cigarro. Manda pra um tio, manda pra um amigo, manda pra um primo. Manda esse programa pra pelo menos 5 amigos. Os bons, os 10, os faixa, os brabo. Vou mandar pra 10. Vou mandar pra 10. Mas pelo menos 5 você já ajuda o futebol. Beleza? Show? Então, começa agora. Vamos falar sobre esse documentário ok. Incrível é a história do Pelé. O documentário pra mim foi ok. Mas a gente vai comentar sobre isso agora. Quem conseguiu assistir aí? Eu assisti 50 minutos. Eu assisti mais ou menos isso também. Não consegui assistir inteiro. Quebraram o Pelé na Copa de 62, 62, né? 66. Né? É aquele que quebraram ele em 62 e em 66. Não, 66, do carrinho lá. Contra a Bulgária. E você, Gui, conseguiu assistir, né? Eu assisti tudo, consegui, terminei agora, pouco antes da gente começar a gravar. Tá fresco na memória aí. E assim, eu gostei muito, mas honestamente, pra quem, assim, eu tava até falando por menção, até um pouco tempo atrás eu gostava muito, colecionava vídeo, assim, tem uma coleção da Folha, da Abril, na verdade, com filmes oficiais de todas as Copas. Então, pra mim, eu vi coisa... É uma coleção que a FIFA FIFA já fez, sabia, né? E aí veio com esse também aspecto aí da ditadura, que assim, eu não quero entrar em polêmica, o que Pelé deveria ter falado, não deveria ter falado, querendo ou não, aqui a gente fala sobre futebol, né? Então acho que o importante é a gente focar no futebol. Mas eu achei que foi fraco essa questão deles terem colocado muito pouco. Acho que se fosse pra abordar realmente a questão da ditadura, acho que podia ter feito um filme só pra isso. Acho que, quiseram exaltar o Pelé e no final falaram, mas ele não falou nada, não se manifestava, não ajudou em nada. Então, assim, eu acho que foi uma crítica meio desnecessária. Acho que ficou um pouco confuso no filme, se eles estavam querendo exaltar ele, se eles quiseram criticar ele num ponto e depois eles exaltam de novo. Então, acho que assim, pra mim, eu não vi nada que eu já não soubesse sobre o Pelé, em questão de imagem, então pra mim não foi nada assim muito novo. E a questão da crítica da ditadura, acho válida, mas acho que não combinou com a proposta do filme, na minha opinião. Essa foi a minha visão sobre o filme, né? Eu tive a oportunidade de assistir também, e até ia complementar essa opinião do Gui, é que o filme toma um viés político não necessário, né? Eu acho que a gente pode falar de futebol, a gente pode falar do Pelé em si, cara, nós temos um tema, que Pelé é um tema gigantesco, né? Nós podemos abordar o Pelé de diversas maneiras. O Pelé começa em 56 jogando. Ali passa até 70 na Copa, né? Ele joga até 74. A ditadura militar no Brasil começa em 64, salvo engano. E vai até 88? 85. 85. Oficialmente. Oficialmente até 85. Na minha opinião,
do jeito que passaram, eu assisti inteiro, a ideia que eles tentam alfinetar no começo é que ele era um cara omisso. Mas, sinceramente, vamos aqui pontuar algumas coisas. Ele é um mineiro, nasceu em 40. Uai. Provavelmente não teve um acesso à escola, como 90% das crianças da época dele. Eu falo escola em ensino superior, médio, enfim. Que provavelmente mal sabia, tudo que soube na vida foi em decorrência do futebol. E eles esperavam que o Pelé, até certo momento no filme, eles ainda comparam o Pelé ao Muhammad Ali, né? Uhum. Esperavam que o Pelé tivesse uma autonomia, um protagonismo político. Uhum. Cara, mas você acha que o Edson Arantes do Nascimento estava preparado para ser esse mártir político, intelectualmente ainda? Ele ainda fala no filme, desculpa, Vini, só pra complementar, ele fala assim: tentam me colocar de um lado ou do outro, mas eu nunca entendi, eu só quero jogar bola. E o que um jogador precisa pra ser profissional ou pra sobreviver jogando futebol? Ele precisa jogar bola. Então, na minha opinião, eles abordam um viés político que é superficial. Eles tentam dar ali, fazer um contraponto de como que a ditadura pesou pro brasileiro e como que o Pelé ganhando em 70 faz aquilo dar uma amenizada. Pelo menos foi isso que eu entendi. O Fernando Henrique ainda, certa hora, ele ainda faz o contraponto, né? Que apesar de estar tudo ruim com a ditadura no Brasil, a gente ainda tinha um time que o Pelé era o 10 e tal, mas tinha outros craques, que acabava de ganhar o mundo pela terceira vez em 4 Copas. Então, assim, se fosse pra ter algo tão superficial assim, era melhor não ter tido. E com certeza tinha muito assunto pra abordar. Inclusive ele tem... Eu acabei de ver o documentário, né? E ele fala, né, que ele não ia fazer parte de nenhum partido político, porque ele não entende e por isso ele não se posiciona. Então, assim, é o que você falou. O cara veio do interior, não teve escolaridade, e colocar ele num patamar de Muhammad Ali é muito complicado, porque o Muhammad Ali, ele tinha um ativismo político porque ele tinha conhecimento daquilo. Tinha todo um movimento negro nos Estados Unidos, que eram os Black Panthers, que favoreciam essa postura, né? Essa postura, municiando com informações e tal. Bom, e mesmo se ele manjasse de política, ele é obrigado a tomar algum partido publicamente? Segundo o documentário, aparentemente sim. Bom, e segundo a Liberdade, não. Exato. Ô, Mincy, eu queria só comentar um negócio. Só pra finalizar, a gente tá falando de Muhammad Ali e Pelé, e o Juca Kfouri, eu acho que ele encerra muito bem esse debate. Ele fala o seguinte: se o Muhammad Ali fosse preso, ele poderia garantir que ele não sofreria maus tratos na prisão. Pra você que não entendeu, é porque o Muhammad Ali foi o maior boxeador de todos os tempos. Então, com certeza, pra bater nele ia dar um trabalho. Pra torturar ele ia dar um trabalho. O Pelé não. Eu não entendi dessa maneira de dar trabalho. Eu acredito que o Juca Kfouri, que a gente sabe que ele é bem politizado, ele acredita talvez que a ditadura lá não era uma ditadura igual a da brasileira, que talvez seria uma ditadura muito mais perigosa, né? Porque querendo ou não, tudo bem, o Muhammad Ali é pesado, mas é um só, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto eu acho que ele quis dizer mais em sentido político que a ditadura do Brasil era pior do que a ditadura... E outra, Gui... ditadura americana não existe, né? Porque os caras não tinham ditadura lá. Gui, inclusive, grande ou pequeno, um revólver derruba os dois, né? Exatamente. não tem conversa. 2 ou 3, mas... Exatamente. Então eu vi essa crítica do Juca muito mais dessa maneira. Mas assim, eu também acho, eu acho que ele poderia sim. Eu acho que o Pelé é um cara muito inteligente. Não acho que ele era inteligente só no futebol, né? E tanto que o cara, ele virou um popstar, ele virou um Beatle, né? O filme mostra isso. Ele é uma celebridade, ele é um cara diferenciado. Eu acho que se ele tivesse um pouco de esforço, um pouco de vontade, ele poderia sim se posicionar. Mas ele foi inteligente. Pra ele fala, não mudou nada a minha vida.
é só fazer o meu, que, tá bom. Assim, eu vou questionar, assim, se ele tá certo, se tá errado. Ele poderia influenciar muitas pessoas, sem dúvida alguma. Mas assim, pra ele tava uma situação cômoda, pra família dele tava uma situação cômoda. Então você pensa, o cara, tipo, tá pela vida dele, pela vida da família. E eu falo, eu também, eu tô pela minha vida, pela vida da minha família. Entendeu? Eu vou querer arrumar problema pra mim? Tiveram mártires na ditadura que sacrificaram isso. É quem tá disposto a botar isso. Mas assim, você vai criticar uma figura que, querendo ou não, poderia sim ajudar num ponto, mas preferiu viver o conforto da vida que ele tava tendo. E assim, eu acho continuar com a carreira dele, né? Se pra ele não tava influenciando, acho que cada um sabe das escolhas que faz, né? Direito dele. É complicado a gente julgar, né? Mas enfim, a gente já falou muito de política, eu acho que é bom a gente começar a falar de futebol, né? Acho que o Vini queria pontuar política uma do coisa, programa agora, né? O Vini só queria pontuar uma coisa, vai, manda. Eu só queria pontuar que em 66 ele sai contra Portugal, né? Ele apanha. Portugal, Foi Portugal e o Eusébio meteu acho que 3 gols. Acabou com o jogo. E essa foi a última vez que Portugal bateu tanto no Brasil desde o Brasil colônia, né? A última vez eles estavam trocando o pau-brasil por espelho. Exato. Bom, eu acho que isso era um elefante branco na sala, a gente precisa falar disso, porque é muito presente no documentário, eles fazem muito esse contrabalanceio, tanto é que na Copa entre a Copa de 66 e a de 70, eles ainda mostram o Pelé jogando muito, tendo aqueles lances geniais, corta a cena, ditadura. Aí Pelé jogando, corta a cena, ditadura. Como se ele estivesse jogando, o mundo tá acabando lá fora e ele estivesse ali meio que aquém disso tudo. E cara, na moral, eu achei que isso foi uma abordagem até covarde. Porque... eu não concordo um pouco com você. Eu acho que eles quiseram trazer o drama. Fazer a dramaturgia do filme, sabe? Do documentário. Você põe uma cena muito foda de jogo e põe uma cena pesada da ditadura. Então faz aquele contraponto. Feliz, não, mas... fazendo um gol, comemorando. Aí do outro lado uma mulher no chão apanhando. Pô, o que você quer que pensa? Eu acho que eu acho que foi covarde, inclusive. Cara, vou falar também. É que o povo gosta de posicionamento, tudo. O que o Pelé ia fazer, mano? Ele dá o posicionamento dele, beleza. Ele ia fazer o quê? Ele ia dar uma voadora em todos os militares, ia derrubar o comando e ia falar, não, eu sou o Pelé, entende? Pô, ou então ia causar um motim, criar uma guerra civil. Ele ia dar uma carretilha no tanque de guerra. Os caras com tanque de guerra na rua ia fazer o quê, meu irmão? Ia dar porrada no tanque? Dá carretilha, ia dar uma bolada, ia dar uma bike, ia dar um voleio no tanque. O Pelé ia dominar o tanque de teta. Não tem o que fazer. Assim, tem pessoas que podem acreditar e fica a teu critério. A minha opinião, eu acho que a de todo mundo aqui foi bem explícita sobre esse critério. Falando de futebol, voltando pro futebola. Graças a Deus. É porque isso a gente não podia deixar simplesmente passar. Não podia, não. Mas voltando pro futebol, o filme retrata a vida futebolística de Edson Arantes do Nascimento, como eu já disse, mineiro, de Três Corações, nascido em 1940. E tudo isso começa em 1950, quando acontece o Maracanazo, que durante bons anos foi o maior vexame da história do Brasil, futebolisticamente falando, que foi a derrota para o Uruguai de 2-1 em pleno Maracanã. Tem até um discurso interessante do presidente na época, que ele bem mostra no filme, que ele fala assim: eu fiz a minha parte construindo o estádio, agora vocês façam a parte de vocês e ganhem o jogo. E o Brasil perde. E o que isso tem a ver com o Pelé? O Pelé tinha 10 anos na época e ele promete pro pai dele, que ele viu o pai dele chorando e tal, e ele promete pro pai dele: eu vou ganhar uma Copa do Mundo. Surpreendentemente, 8 anos depois dali, o Pelé ainda tinha 17 anos, o Pelé surge no Santos em 56, com 16 anos. Vocês têm noção que um cara com 16 anos se torna, além de
além de profissional no futebol, ele tem um nível tamanho pra ser convocado pra uma Copa do Mundo. Eu não tô nem falando assim, pô, era o Pelé. Tô jogando aqui no quadro, 16 anos, titular, 17 Copa do Mundo. Eu acho que uma coisa parecida a gente acabou vendo em 2010, né? Do Ganso, do Neymar, que todo mundo fazia aquela pressão pro Dunga levar eles e tal. Quão louco é isso, né? Um moleque de 17 anos se tornar camisa... É que assim, o conceito de camisa 10 vem justamente depois disso. Mas ele se torna titular da seleção em certo momento da Copa pra frente, nas fases eliminatórias. E é crucial pro Brasil ser campeão do mundo pela primeira vez. Então, assim, e o filme vai retratando isso de maneira cronológica. Não sei se vocês viram os 50 minutos do filme, provavelmente começaram a ver o que era incrível e a diferença de porte físico dele pros demais, né? Ele era muito magrelo, ele era muito franzino, e mesmo assim faz gols, assim, absurdos. Aquele gol que ele faz na final da Copa, contra a Suécia, que ele vem, a bola, ele domina a bola, ele dá o chapéu no cara, o cara dá uma butinada na coxa dele, uma solada nítida, ele, antes da bola cair no chão, ele bate e faz o primeiro dos 5-2 que o Brasil ganha da Suécia. Fora os gols que ele faz antes. Tem um gol que ele faz contra na semifinal também, que ele dá ele levanta, tira do marcador e guarda também. Assim, pô, mas o goleiro era isso, era aquilo. Outros tempos, sem dúvida nenhuma. Mas o que é impressionante, um garoto de 16 anos na Suécia fazendo isso, 17 no caso, é impressionante. Não, e outra, né? Mas o goleiro, mais a bola, mais o chuteira, mais o uniforme, mais o campo, treinamento físico. Um detalhe muito importante que pouca gente sabe. O cartão amarelo e o cartão vermelho são instituídos na Copa de 70. O Pelé começou sua carreira em 56. Ele jogou 14 anos da sua vida, da sua carreira profissional, sem ter a possibilidade de alguém sofrer um cartão amarelo ou ser expulso por causa de uma falta. Tanto é que ele sai de 2 Copas por causa disso, né? Da Kiminson, você que manja mais essa questão histórica, além das Copas do Mundo, valia também, não teve cartão? Não, a FIFA institui isso em 70, antes não tinha isso, em campeonato nacional, estadual, não tinha cartão. Igual o VAR. Não tinha cartão. E, inclusive, o número de substituições era de um jogador. Então você não tem cartão, você tem um jogador pra tirar e era pancadaria, né? O lance do gol da final de 58 é nítido isso. O cara, ele vai simplesmente na perna de um garoto de 17 anos, com uma bota, que era uma bota que eles usavam pra chutar a bola, com pregos embaixo pra ter aderência. E não teve amarelo, não teve vermelho. Então foram 14 anos de sua vida jogando sempre 11 contra 11. Inclusive o médico da seleção, né, fala. Isso em 66. Ele fala que... Pode falar, Messi, pode falar. Você quer falar? Fala. Não, fica à vontade. Não vou falar. Tá bom. Ele fala o seguinte... Inglês, hein? Porque ele falou inglês. Ele fala inglês. Nessa Copa nós temos inglês. In this World Cup, we have more injured than the last 3 World Cups, é isso? Não, ele falou que em 8 anos teve o mesmo que nos 8 dias da Copa do Mundo de pessoas. Não, teve mais nos 8 dias de Copa do Mundo do que nos últimos 8 anos das contusões. Porque o futebol começa a ser mais marcado, o futebol começa a ser um pouco mais físico, e aí, cara, não tem cartão amarelo, meu amigo. Pô, se hoje em dia, com cartão amarelo e vermelho, tem essas atrocidades aí, imagina assim, tá louco. Eu acho que a questão não é nem que comece a ser mais marcado, acho que os caras começam a ter mais malícia mesmo, de que, porra, pode bater, bate então, foda-se, tá ligado? Tipo, antes disso, eles não tinham o sentido de, pô, como assim parar na falta? Vamos, que tipo, não tem falta, aliás, até tinha falta, né, mas... A ética. Então, tinha aquele futebol de gentleman, né? De não vou bater.
Tanto que o gol que eles mostram da Suécia, o primeiro na final da Copa de 58, eu falo, nossa, gente, tá parecendo o Vasco jogando essa defesa do Brasil. Não sei se vocês chegaram a ver no Nossa, o cara foi, tipo assim, andando, passando por todo mundo. Câmera lenta, né? Então, tava parecendo a defesa do Vasco contra o Internacional outro dia. O cara parar e botar a mão na cintura, assim, né? Porque, assim, mas eu acho que era justamente por isso, porque ninguém batia, porque eles tinham, querendo ou não, um fair play ali meio que inconsciente também. E era outro jogo, quer queira, quer não, era outro jogo. Isso, comparar épocas, principalmente se a gente for olhar esse recorte dos anos 50, cara, futebol era outro. Tanto é que o futebol toma uma proporção muito grande dos anos 60 pra frente, que tem a instituição, até o Trajano fala no filme, tem a implementação da TV, dos rádios estarem mais difundidos, disso tomar outras proporções. Então, até o jeito do Brasil jogar acaba se tornando manjado, porque as outras equipes tinham acesso a essas filmagens, aos jogos dos outros times, e aí começam a ver, bom, tem um cara lá, um tal de camisa 10, que ele vai passando por todo mundo, tem que parar ele de algum jeito. Então, assim, eu até levantei um dado, eu deixei aqui separado na pauta, o Pelé, no seu auge, isso a gente pode falar o quê? Em meados dos anos 60, ele corria de 0 a 100 metros em 11 segundos. Pra você ter uma noção, querido ouvinte, o Usain Bolt, o jamaicano, ele tem um recorde mundial estabelecido de 100 metros rasos em 9,50 e tantos, quase 10. Isso nós estamos falando aí de basicamente, no mínimo, 50 anos de diferença. O Pelé era muito diferenciado fisicamente, né? O físico dele era impressionante pra época. Tanto é que ele tem... a primeira vez que eu vi isso, até eu fiquei impressionado. O Pelé tem 1,73 m. Ele não é alto. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, pô, como que um cara desse, com 1,73 m, cabeceia daquele jeito, pula daquele jeito, é porque ele realmente tinha um físico privilegiado. Então, assim, isso a gente tava falando do recorte dos anos 60, cara. É impressionante, é impressionante. Então, a gente parte dos anos da final da Copa, porque ele surge pro mundo na final da Copa de 58, como camisa 10. Pra quem não sabe, a gente já explicou isso naquele episódio em homenagem ao aniversário do rei. Episódio número 3. A camisa 10 é instituída da seguinte forma. As numerações eram pra todo mundo, né? Pega tal camisa, veste tal camisa e tal. O Pelé vestiu a 10 durante a Copa de 58, porque era, coincidentemente, a camisa que ele usava no Santos. E aí ele vai pra Copa, usa a 10. E aí, cara, é icônico aquela imagem do menino franzino usando a camisa 10 da seleção brasileira e acaba se tornando um símbolo, né? E isso parte até a Copa do Mundo de 62, que é onde o Pelé sofre a primeira baixa em Copa do Mundo. A segunda Copa do Mundo dele, ele joga o primeiro jogo, faz gol. E no segundo jogo tiram ele porque, bom, o número de faltas era gigantesco, né? Eu tô dando um tempo pra ver se vocês querem falar alguma coisa. Demorou. Cara, assim, o Pelé ele era muito diferente, mas é igual você falou, uma coisa que eu observei nesse documentário, até onde eu assisti, é que eu não costumo ver muito futebol antigo não, mas o que eu vi, eu fiquei assustado da lentidão da galera, tipo, adversária, assim, mano. A grama muito alta, todo mundo muito pesado, e não surpreende você assistir esses tapes e ver o quanto ele passava por cima dos caras, né? Mérito dele. Mas, assim, não dá pra falar que os caras na época, pelo que eu vi, tá? Não sou especialista. Quem manjar aí mais pode até falar. Mas não é de surpreender que os caras não conseguiam pegar ele. Então, foi até triste, mano, falando dessa Copa aí que os caras... Duas seguidas, né? Os caras quebraram ele. Ele chegou a cogitar que não ia mais participar de Copa, né? 36 era pra ser a última da carreira dele. Então, mas deu um migué ali também, né? Ali ele quis um confetezinho pra ele, né?
Mas você viu que ele ainda fala assim que em 66 ele falou que, pô, esse negócio de Copa do Mundo, de Mundial não é pra mim. Eu até achei que ele tava jogando no Palmeiras, mas assim, quer dizer, ele até fala... Eu também falei, o povo celebra tanto, Pelé, tudo bem, realmente ele é o único jogador que ganhou 3 Copas do Mundo, né? Mas convenhamos, é o que eu também percebo, futebol não é esporte individual. O pessoal fala, o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, ele não é o Michael Phelps, né? Exato. Ganhou coisa sozinho. Tanto é que o documentário ainda destaca o Amarildo em 62. Sim, exatamente. Eu achei uma outra covardia do documentário não ter exaltado o Garrincha nessa Copa de 62, que ele sim foi protagonista. Eu também não entendi. Eu não entendi porque que nem mencionaram exato. em nenhum momento. O Amarildo, ele é o substituto imediato do Pelé ali, mas o grande protagonismo vai pro Garrincha naquela Copa de 62 no Chile. Então, eu acredito que seja pelo simples fato de que o Amarildo substitui o Pelé. Foi o cara que... Acho que foi somente por isso. Porque tanto que é passado rapidamente essa parte no documentário. Eles não falam tanto disso. Mostra que o Pelé machucou, o Amarildo entrou, fez o gol, acabou. A gente não sabe se teve algum problema de... Só rapidão, Gui. Se teve algum problema de direito autoral, porque o Garrincha tem lá o filme dele, que acho que é do Grupo Globo lá, né? E então a gente não sabe se é por isso também, né? Depois eu acho que é porque o filme foi feito por gringo. E será que o gringo sabe quem é o Garrincha? É verdade. Será que o Garrincha é conhecido como o Pelé é conhecido? Não, com certeza não, já respondendo. Mas eu acho que... Será que o Garrincha é minimamente conhecido? Porque querendo ou não, o Garrincha, ele... É que... o auge na Copa de 62 e depois, infelizmente, teve os problemas com álcool e não vingou, mas... Né? Ele ganhou 58, ganhou 62. Não, mas como protagonista, digo, né? Isso. Foi... Mas diz aí, Vini. Não, melhor não. Eu pensei aqui o negócio, mas deixar quieto. O time que você me deu aí pra pensar é... Você pensou. O editor ia ter que cortar. Melhor não. Mas eu acho que esse que é um grande problema, cara. O documentário, ele é bonito, é bem produzido, mas até os caras perguntando pra ele no documentário, os caras são gringos que falam português com sotaque, então, tipo... É uma visão diferente, né? Não é a visão que o brasileiro tem, apesar de tratar a ditadura militar. Então, tipo, é uma visão de ditadura militar, de futebol, do gringo olhando pro Brasil. Eu acho que por isso talvez o Garrincha não foi tão celebrado, aliás, nada celebrado, e por isso que talvez eles trouxeram pautas de maneira... incompletas ou de maneiras que eles conhecem superficialmente, porque eles focaram numa coisa e talvez o Garrincha não tem esse folclore no resto do mundo como ele tem pro brasileiro, né? Sim. Então acho que... Eu só discordo na seguinte ideia. Pode ser, nessa parte inclusive eu concordo, que pode ser a visão do que é o Pelé pro gringo, pode ser isso. Mas a ideia da ditadura, isso eu tenho certeza que foi coisa dos jornalistas consultados do Brasil. Foi ali expressamente da galera que foi consultada ali e foi uma visão deles. Tanto é que a Benedita da Silva vai falar do Pelé. Quem que é Benedita da Silva pra falar do Pelé? Não, ela pode ser política, ela pode ser ativista, tudo bem. Ela falou sobre o movimento negro, né? Não, mas ali o Gilberto Gil tá ali também. Tem uma galera que, porra, você vê que tem uma certa identificação. Pô, o que a Benedita da Silva tá fazendo ali pra falar do Pelé? É claro, quer ressaltar um lado importante? Cara, se hoje tem futebol no mundo, tem racismo no mundo, hoje, 2021, imagina em 58, em 60, tinha apartheid em lugares do mundo. Negros não podiam sentar em certos lugares do banco do ônibus, não podiam usar do mesmo bebedouro. Tanto é que isso, até tenho pra mim, que faz o Pelé às vezes ser maior do que ele já foi. Porque o cara, pra ser exaltado do jeito que ele era, condecorado por reis, literalmente, condecorado por reis, sendo um jovem brasileiro e negro, é porque o que ele tava fazendo era muito diferente e não poderia ser escondido. Não, e um detalhe que eu queria até ressaltar, ele fala que quando ele foi na Suécia, as meninas passavam o dedo nele, porque nunca tinham visto um negro. E cara, eu tenho um exemplo da minha avó. A minha avó, ela veio da Itália pro Brasil quando tinha 15 anos, e a primeira vez que ela viu um negro foi aqui, e ela se assustou quando viu um negro.
ela não, tipo, ela vinha do interior da Itália, ela não sabia nem que existiam pessoas negras. Sim. Então, isso foi mais ou menos nessa época, um pouco depois até, no começo. O Pelé ainda fala que ele quando ele tava em Minas Gerais, ele achava que não tinha outro país, era só onde ele morava, era só o Brasil. Sim, nesse exatamente. De nação, de país, eles não tinham. Então, exato. E então, só mais uma história da minha avó, quando ela chegou pro Brasil, também nessa época, ela disse que não falava português, e foi, acho que na época na verdade, na Copa de 58 mesmo, e ela trabalhava numa fábrica, de camisa e tal, e a única coisa que ela entendia era as meninas falando Pelé, 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 e era, tipo, a única coisa que ela sabia, mais ou menos, é o jogador. Então, tipo, pra você ver, é uma coisa que todo mundo sabia desde aquela época, e, tipo, a primeira coisa que ela foi identificando quando chegou no Brasil, que tinha já uma idolatria muito grande. Então, é uma história do Pelé que eu queria compartilhar também. Não, linda história aí. Isso aconteceu durante anos no mundo. Até hoje, talvez com menos frequência, porque a informação é muito mais difundida, mas o Ronald Reagan, presidente americano, o Pelé vai visitá-lo na Casa Branca, ele chega pro Pelé e fala o seguinte: eu sou Ronald Reagan, eu tenho que me apresentar. Você, todo mundo sabe que é o Pelé. E isso numa era que a informação era muito menos difundida do que hoje. A gente pode falar assim, deve ter jogador tecnicamente melhor do que o Pelé, pode ter isso, aquilo. Porém, um atleta, na minha opinião, um futebolista maior que o Pelé, não existe. Porque o que ele fez e como ele fez durante o tempo que ele estava atuando, pra mim é inigualável. Eu tava pensando, eu tava refletindo enquanto eu assistia meus 50 minutos, e eu falei assim, cara, eu acho que a maior besteira, eu concordo que o Pelé foi o maior de todos os tempos, apesar de zoado, Maradona e tal, mas eu acho que a maior besteira é falar assim, será que o Pelé hoje em dia, mano, não tem nem como a gente imaginar isso. Mas eu acho que não tem porque, cara, se o Pelé nasceu naquela época, era naquela época, mano. Ele é o maior de todos os tempos, mas não tem como a gente falar, ele faria tudo de novo. Será? Não sei. Mas que ele é o maior, ele é, sem dúvida, sem dúvida. Mas... Pra quem não conhece, a gente pode levantar alguns dados aqui que eu até puxei pra galera ter noção. O Pelé, em termos de títulos coletivos, tá? Ele é 6 vezes campeão brasileiro, ele tem 2 Libertadores, tem uma Recopa dos Campeões Internacionais, que era uma Recopa entre o campeão mundial contra o campeão da Europa, que foi em 68, 10 campeonatos paulistas, 3 campeonatos Rio-São Paulo, 3 Copas do Mundo, né? 58, 62 e 70. Alguns dos principais títulos individuais do Pelé. Foi eleito o melhor jogador do século pela FIFA em 2000. Foi eleito o melhor jogador do século pela International Federation of Football of History and Statistics em 2006. Ele recebeu o Prêmio Laureus, que é o como que é o nome? É o Oscar do esporte, em 2000. Ele recebeu 7 vezes, se eu não me engano, deixa eu ver, 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 70, o prêmio de melhor jogador do ano pela Ballon d'Or, que é o prêmio da France Football. Isso foi uma recontagem em 2014, porque até 95, salvo engano, esse prêmio era dado apenas para jogadores que atuavam na Europa. E europeus, né? Se não me engano, só europeus ganhavam. Exato. Porque eu acho que o Romário em 94 não ganhou, né? Não é isso? O Romário não ganha, ele ganha o prêmio da FIFA que existe no ano, que não existia na época do Pelé, que antes era só o Ballon d'Or, da France Football. O Romário ganha o melhor da FIFA e o Stoichkov ganha o Ballon d'Or, porque eles não poderiam dar pra alguém que não fosse da Europa. Tanto é que o Maradona não ganha o Ballon d'Or na época dele, quem ganha é o Cruyff, é o Gerard Miller. Não foi porque o Romário tava jogando no Brasil? Não, ele tava no Barcelona. Ele tava no Barcelona. Eu achei que ele tava no Flamengo. Porque ele era sul-americano. Tanto é que em 95 dão pro Jorge Weah. Que país que ele era? Agora eu não vou lembrar. Da África. É um país da África. Inclusive ele foi presidente desse país. É incrível a história do Weah. Sim. E aí dão, a partir de 95, começam a distribuir isso pro mundo. Louco, né? É até maluco a gente ter esse tipo de noção, porque
no recorte que o Pelé foi o melhor do mundo, na época em que o Pelé esteve melhor do mundo, o Brasil era o centro do futebol no mundo. Imagina, de 58 a 70, você tem 4 Copas do Mundo, né? 58, 62, 66 e 70. Das 4 Copas do Mundo, o Brasil ganha 3. O Brasil era referência técnica, tática no mundo. Inclusive, o Santos é campeão, né? O Santos com Pelé é campeão mundial, faz excursão durante a Europa durante esse tempo. Então, assim, quando a gente fala do futebol hoje e tenta imaginar o Brasil como referência de futebol no mundo, é até estranho. Porque hoje, qual que é o país referência de futebol no mundo, na opinião de vocês? Vocês podem falar França, pode falar Itália, Alemanha. Você diz em questão da seleção? Seleção. Tático, técnico. Assim, eu acho que a última grande referência mesmo, em questão de culturalmente do país, foi a Espanha tanto a Espanha que foi campeã de 2010 e o Barcelona, né, o tic-tac. Assim, óbvio que a seleção alemã de 2014 é sensacional, a seleção da França que ganhou em 2018 teve seus méritos, mas eu acho que em questão de tática... Uma hegemonia. Eu acho que foi uma hegemonia que se enraizou tanto nos clubes quanto na seleção, acho que foi essa Espanha de 2010, na minha opinião. A gente pode ver a própria Itália de 2006 também. O né? Gui, de 2003 a 2006, 2007 ali, até um pouco mais. Mas a Itália é referência no mundo. Mas a Itália, Missão, tem uma coisa que não tem... aliás, na Espanha tem uma coisa que não tem nem na Itália. Que essa Itália que o Gui tá falando... Essa Espanha, o trabalho da equipe técnica pra fazer os catalães jogarem com os madrilenhos foi, tipo, absurdo, porque Piquet... cara... tem a questão política de separação da Catalunha é extremamente forte. E isso no Barcelona e nos jogadores que são de Barcelona, da região ali da Catalunha, cara, é extremamente forte. E fazer o Piquet jogar com o Sérgio Ramos e se darem bem foi extremamente difícil. Então... Até o próprio Atlético de Bilbao, ele não contrata jogadores que não seja... bascos. Basco, exato. Cara, então assim, essa questão da Espanha não tem em nenhum outro lugar, não tem na Itália, não tem na França, essa França que voou, não tem na Alemanha do 7-1, não tem isso. Só na Espanha tem esse tipo de coisa. Então assim, aí se a gente pegar esse recorte, o Brasil era referência tática, técnica, física, porque era o time a ser batido, né? E bateram, né? Nossa. Bateram bastante. Tanto é que depois a maior tragédia do futebol acontece em 2014, 64 anos depois do Maracanazo. Né? Enfim. Virou mineiraço, né? Virou mineiraço. Não, mas eu falei do bateram pelo... A pancada que bateram. Porque eu acredito que o Brasil teria ganho 66 se não fosse... É que assim, 66 é que não abordam no documentário. 66 foi na Inglaterra, a Copa, e havia uma grande repercussão para a Inglaterra ser campeã do mundo. Foi roubadíssimo, né? Tinha uma força para a Inglaterra ser campeã do mundo ali, porque a Inglaterra foi o país que criou o futebol, até então não tinha sido campeã mundial. Então em 66 houve uma comoção, tanto é que Portugal do Eusébio foi roubadaça. Foi uma roubalheira terrível. Foi igual a Argentina de 78, né? Mesma coisa. Que, por exemplo, em 78 o Brasil tava bem, pra quem não sabe. Pra Argentina passar tinha que fazer 5 no Peru. Eles fizeram 6. 6? Ou fizeram 6, foi algo assim. Acho que precisavam fazer 5 e fizeram 6. E fizeram. Peru magicamente tomou 6 gols. E aí o Brasil não passa. Tanto é que tem a história do cara de entrar no vestiário e falar pros jogadores do Brasil, pode arrumar as malas e ir embora, porque vocês não passam de jeito nenhum. E jogando muito em 78, com os picos com a galera. Enfim. Isso a gente tá falando de 62.
62 o Brasil ganhou, a gente até comentou do Garrincha, parte para 66, onde o Pelé, de novo, ele não pode disputar o Mundial por causa de lesão, né? Por causa de pancada. Mas vocês, desculpa aí, Missão, mas vocês acham que em 66, se o Pelé tivesse evitar essa eliminação aí na fase de grupos? Ah, com certeza. A Inglaterra ia tomar 8 na final. O Pelé tinha 22 anos, brother. O Pelé tava voando. Não, 26, né? O de 66. Ah, 66, isso, desculpa. Verdade, 26. Tava voando, ainda voando. Né? É porque aquele jogo contra Portugal foi embaçado, hein? Não, mas o Pelé vinha de lesão, né? O Pelé já tava machucado. E aí ele sai ali sem poder... E outra, mérito de Portugal. Então. Pra quem não sabe, o Eusébio era chamado de Pantera Negra porque ele era o absurdo. Ninguém sabia comparar ele. Né? É. Anos antes, ele fazia gol, fazia assim. Pra você ter uma noção, o maior Real Madrid de todos os tempos, durante muitos anos, foi o do Di Stéfano. Do Alfredo Di Stéfano, espanhol. Perdeu pro Benfica, né? Não é isso? Vai pra Liga dos Campeões, ganha 5 seguidas, na sexta pega um tal de Benfica de um tal de Eusébio. E aí quem ganha? O Eusébio. E aí vai pro final do Mundial, em 3 jogos, e o Santos ganha do Benfica. Então assim, o Eusébio era um monstro. Só que mesmo assim, mesmo esse monstro chamado Eusébio, não garante a Copa do Mundo pra Portugal. Que aí tinha que aí a Inglaterra, além de ter os fatores políticos, de ser sede, tinham muito bons jogadores. Bobby Moore, Bobby Charlton, uma cacetada de jogador lá que era fenômeno. Tinha aquele time do Manchester que foi mega campeão, o time do West Ham, enfim. E aí, em 66, o Pelé sofre a segunda lesão em Copas do Mundo, deixa ali a seleção com aquela ideia de que ele não voltaria mais. O documentário ainda aborda que em 68, quando inicia o regime da ditadura, deixa meio que no ar que assim, o regime meio que aconselha o Pelé a voltar a jogar em 70, né? Por que, entre aspas? Porque não é nada dito, não é nada implícito, entendeu? Deixa no ar. Porque não tem complicação. Não é nada explícito, né? Implícito. Mas o próprio Pelé fala, não sei se o Carlos e o Vinícius chegaram nessa parte, fala acredito que não. Ele fala que ele não voltou a jogar por causa dos brasileiros. Ele fala, eu sou honesto. Ele fala que foi por uma vontade dele. Né? Ele tinha um desafio. E talvez por a vontade dele foi estimulada por você joga ou vai dar uma merda pra você. E aí a gente esbarra naquele negócio. Você vai cobrar um cara, né, de tipo, você deveria ter se posicionado e preso, se exilar em Paris, né? Sendo que o cara tava vivendo bem aqui, se não mexesse, né? Então, acho que é complicado. Mas, realmente, a ditadura é uma coisa... É fato. Eles usavam a seleção brasileira como uma... Tanto que eles criaram aqueles hinos, as marchinhas, aquele do... A Copa do Mundo é nossa. Tá? Tipo, eram coisas da campanha da ditadura que, tipo, realmente, foi um discurso propagandista, de como qualquer regime ditatorial eles usavam mesmo. Então, óbvio que você imagina, a principal peça tá de fora, era horrível pros militares, né? O povo brasileiro estando triste com mais uma Copa perdida ia ser ruim pros militares, né? Então, tipo, é óbvio que eles queriam Pelé jogando. Então, inclusive, assim, ele não vai falar assim, eu fui, não fui, mas tem realmente a chance dele ter sido pressionado, né? Inclusive, a saída do João Saldanha é um recado muito claro. Sim. 2 meses antes da Copa de 70, o João Saldanha, que era o técnico da seleção, que alguns chamam ele de meio controverso e tal, ele não dava muito com o Pelé. Ele cogitou do Pelé tá cego. O Pelé tinha um problema de visão, jogou durante anos com sério problema de visão. Imagina se enxergasse. E o João Saldanha falou, não, ele é míope. O Pelé tá cego, tem que ficar resguardado pra Copa do Mundo. O que aconteceu com ele? O Zagallo assumiu 2 meses antes da Copa. Então, assim... Mas ele faz uma crítica também, né, ao Médici, né? Então, e pública, né? Comum, né? Nós somos gaúchos, nós gostamos de futebol, mas assim como eu não escalo o ministério, ele não vai escalar
a seleção do Brasil. E provavelmente foi por causa disso que foi retirado. Óbvio que eles queriam Pelé também, mas acho que tipo, o cara contrariou o presidente da República. Numa ditadura. Palavra, né, bicho? Não tem essa, né? Então, assim, e aí o Pelé vai pra Copa de 70. Isso posto, gente, só pra passar aqui, a gente tá falando do documentário, mas isso, o Pelé já era, nessa época, acho que até um pouco antes disso, ele já era considerado assim, ele já era o rei do futebol. Na Copa de 70, ele vai contestado. Porque pra muitos o Pelé tava acabando, o Pelé tava ficando velho, o Pelé tava ficando ultrapassado, as lesões acabavam atrapalhando o Pelé. Ele mesmo não tinha lá essa confiança em Copa do Mundo. Vide as últimas duas. Então, o Juca Kfouri ainda destaca isso. O Pelé precisava de 70. O Pelé precisava daquela Copa. O Pelé ele era consagrado e estava consolidado no Santos há muitos anos. Tanto é que a Internacional de Milão vem atrás do Pelé para comprá-lo, o Real Madrid vem atrás do Pelé para comprá-lo. Numa entrevista que está até no documentário do presidente do Santos da época, ele fala que o Pelé é um patrimônio nacional e enquanto eu for presidente do Santos, ele não é negociado por valor algum. E muito disso, como que o Pelé... E convenhamos aqui, o Pelé não ficava no Santos porque ele amava, só porque ele amava o Santos. É porque o Santos era, se não o principal time do mundo ali, um dos. Então era um time que ganhava muito com excursões na Europa, era um time que ganhava muito dinheiro com... Porque assim, vamos entender o futebol aqui. Hoje é fácil, patrocínio, nós temos cotas de TV, nós temos premiações de competições, enfim. Como se dava o dinheiro na época em que o Pelé jogava? Como que se mantinha um time desse? Porque o time do Santos era basicamente o time que foi campeão em 58 e em 62. O Santos não era nada antes do Pelé, hein? É falado lá. Sim, concordo. O Santos era um time comum. Só que pra você ter uma noção, quando o Pelé chega, o time, são feitas poucas mudanças antes dele. Zito já tava lá, Pepe já tava lá, Mengável já tava lá, Dorval, Coutinho já estavam lá. Que foram peças que se mantiveram enquanto o Pelé jogou. Então o time não era ruim, não era só o Pelé. Claro que o Pelé era a diferença. Enfim, só pra voltar aqui. Então como que se fazia antigamente pra ganhar dinheiro com o futebol? Duas coisas, era bilheteria e excursão. Até 1990, 90 e tantos, 95, 96, até a década de 90, era muito comum os times fazerem excursão, porque era daí que vinha grande parte da sua renda. Hoje, grande parte da renda dos clubes vem de cota de TV, de patrocínio master, enfim. Naquela época não se tinha patrocínio em camisa, não se tinham cotas de TV ou de rádio para transmitir os jogos, não tinha esse direito de imagem para ser veiculado e vendido. Então como que se fazia? O calendário do futebol brasileiro era muito diferente do que é hoje. O campeonato estadual ele era muito maior. Então, os times... Por isso que falam que o paulista, hoje que é tido como paulistinha, tinha uma importância que era era mais do que o brasileiro. Não existia outro campeonato. Exato. Porque tinha só ele. Porque tinha só ele. E ele era a única chance para você conseguir participar do campeonato nacional. Que era o Robertão, a Taça Brasil, enfim. Mas mesmo assim só foi a partir de 59. Quando o Pelé chegou em 56, era só o Paulista. Só o Paulista, isso, exato. Eu tô falando aí da década de 60 já, né? Uhum. Então, as excursões eram justamente para isso, para ganhar dinheiro, porque o clube precisava pagar os jogadores, e se não, tinha o assédio da Europa, né? A moeda do Brasil nunca foi lá a mais top do mundo, a maior do mundo, enfim. Então, os times faziam essas excursões pela Europa, pela África, pela América do Sul, por causa do calendário que era disponibilizado para o Brasil. Então, o calendário do Brasil era basicamente muito do estadual, um nacional curto, porém com apenas os campeões, e o campeão, escute bem, o campeão ia disputar um torneio internacional. Então a Libertadores da América não é que nem hoje aí que tem G8, G9, não. Era expressamente o campeão nacional que iria participar. Para você ter uma ideia de como essas competições que a gente tem hoje como principais eram secundárias,
O Santos deixou de jogar diversas vezes, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes a Libertadores da América, porque não era viável financeiramente. Aí foi falar, pô, mas o Santos é burro. Pelo contrário. Tinham diversas taças que eram tão prestigiadas quanto, davam muito mais dinheiro e muito mais notoriedade. Por exemplo, tem uma que o Palmeiras ganhou ainda em cima do Barcelona. Pouca gente sabe disso. É o segundo mundial que tá pra ser reconhecido. Oh, meu Deus. Ó, o nome dessa taça era a taça Teresa Herrera. Era realizada na Espanha e o Palmeiras ganhou isso. Muitos times deixavam, por exemplo, o Santos deixou de jogar Libertadores pra jogar a Taça de Paris. É Taça de Paris ou Troféu de Paris? Eu não vou me lembrar agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por quê? Porque financeiramente era muito melhor, Torneio de Paris. Financeiramente era muito melhor, dava mais visibilidade, porque enfrentavam vários times do mundo. Então, Bayern de Munique. Até eu tava vendo, cara, Borussia, Bayern, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Real, Barcelona. Esses times, eles participavam desses triangulares, desses torneios, porque, pra você ver o tamanho da referência financeira que era. Mas E também, aí- vamos pensar, né? Se era só o campeão da Libertadores, também ia ser o quê? 5, 6 times, né? Porque Geralmente, também na época, a Libertadores também devia ter uns 8 times só. Porque duvido muito que a Guiné Equatoriana tinha representante. Só ali, Argentina, Brasil, Uruguai, um time ali da Bolívia, devia ser uns 6 times só, E por provavelmente. isso que há essa hegemonia entre times uruguaios e argentinos. Porque, pelo menos pela década de 70 inteira, Vixe. Nossa, ó, que nojo. um negócio desse tamanho no chão. Os times brasileiros, eles abdicavam disso. O Palmeiras, do Ademir da Guia, o Cruzeiro do Tostão, o Atlético Mineiro, diversos times, o Vasco, o próprio Flamengo, o Santos, enfim. Diversos times abdicaram da participação da Libertadores porque tinham outros torneios. Eu até levantei um dado, eu vou passar pra vocês, só pra vocês terem uma noção, tá? Esse torneio Teresa Herrera, ele começou em 46. Sabe quantas edições ele teve? Uma. Foi igual o Mundial do Palmeiras. 4 edições. O Ramon de Carranza, por exemplo, que era também outro torneio enorme, Isso é famoso. ele começou em 55 e teve 65 edições. Uma por ano, tá? Só pra ser bem claro. O Troféu Santiago Bernabéu também, muito, muito famoso, 39 edições. O Torneio de Paris, 30 edições. Então, não era um torneio que estava sendo criado ali, no dia, no mês, no ano. Era algo que era comum, Recorrente, era algo que era histórico. relevante para todos os times que estavam jogando isso. E hoje em dia, esses números desses torneios são considerados como não oficiais. Coisa que eu não acho justo. Porque você tira ali do recorte do contexto da época. Vamos supor, em 65, em 66, o que era mais relevante? Uma Libertadores da América que havia começado em 60, ou um troféu Teresa Herrera, por exemplo, que é de 46. Convenhamos, um é na Europa, outro é aqui na América Latina, né? Então, com certeza, né? Jogando contra uruguaios, apanhando em campos horríveis, ou você indo excursionar pela Europa ganhando em euro? Pode falar. Essa questão da artilharia é abordada no documentário? O documentário é muito sucinto. Fala o seguinte, o Pelé tem 1.283 gols em 1.316 jogos. Ponto. E fala só dos 1000 gols, e mostra um pouco ali, não sei se chegaram a ver, do milésimo gol, né? Exato. 366. Mas assim, uma coisa que eu queria falar, né? Eu não sei na época do Pelé, de fato, acho que o Santos devia ganhar dinheiro, ele devia ganhar bem no Brasil. Mas uma coisa que eu já vi o Zico falando, o pessoal fala, nossa, Zico, você amava muito o Flamengo, fez a carreira praticamente inteira no Flamengo. Pô, não tinha muita opção. Na época, a gente fazia, tipo, contrato
o jogador não tinha direito nenhum. Então, tipo, normalmente a gente já fazia contrato, tipo, que tinha o passe na época, que era uma coisa que, tipo, se o time não queria vender, ele não tinha opção. Pode ser pelo dinheiro que for, tipo, o jogador não tinha autonomia pra decidir se ele vai sair pra um time. Tipo, não tinha esse negócio de, vamos pagar multa, ele sai. Não existia isso. Tipo, Tanto o time é criado só depois vendia realmente se ele queria vender. Então, tipo, eu não sei. Acredito eu que na época do Pelé era a mesma coisa. Não sei. Mas o Zico, ele mostrou uma insatisfação com isso. Ele fala, cara, eu precisei esperar meu passe vencer pra sair do Flamengo. E ele vai pro Udinese forçado, porque não queria isso. Então não é uma situação igual do Rogério Ceni no São Paulo, do Marcos no Palmeiras, entendeu? Que, tipo, realmente eles poderiam sair a qualquer momento. Na época do Zico, do Pelé, eles não tinham autonomia para decidir ou se tinham ou se queriam não sair. Mesmo todo o dinheiro do mundo, não tirava os caras de lá. E é lógico que pro Santos não ia vender o Pelé, era a galinha dos ovos de ouro, e é claro que não ia vender. Então, assim, pro Pelé também foi bom porque ele ganhou muito dinheiro, mas acho que para alguns jogadores como o Zico, talvez não foi um negócio tão bom, entendeu? Só que anos depois é criada a Lei Pelé, onde dá autonomia pro jogador caso ele queira sair do clube e tal. E, infelizmente essa lei é mal feita, que hoje os clubes são reféns são reféns do quem detém os direitos desse jogador, dos empresários, enfim. Sim. Mas só uma coisa que eu queria pontuar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o Pelé fez uma carreira, mas às vezes não era uma opção do Pelé, entendeu? Então, a gente tem que contextualizar a época também, né? Porque como também não foi mencionado no documentário isso, eu acho que é interessante ressaltar também. Então, assim, a gente tá tentando passar pra vocês o contexto da época. Tá tentando passar aqui como é que era. Então, cara, o brasileiro valia mais ser campeão paulista do que do brasileiro. Valia mais ser você campeão de um triangular do Santiago Bernabéu do que da Libertadores. Então, assim, outros tempos, a Libertadores se consolidou como um torneio importante, o brasileiro se mudou, o calendário se mexeu. Acontece, mas na época era isso que valia o negócio. Era ali que valia. Então, assim, isso, até 70 a gente tem esse recorte. Chegando em 70, o Pelé é tido como velho, ultrapassado, e se torna o protagonista numa seleção nova. Com jogadores ali que estavam disputando pro futebol, e ele herda ali a ideia de ser o líder daquela galera, né? Tanto é que tem o Jairzinho que mostra no documentário que ele foi o furacão da Copa, jogou muito. Rivelino, o Gerson, Clodoaldo, um monte de jogador que estavam no seu ápice físico, técnico. E aí sim, depois você dá uma olhada. Pô, o futebol era muito diferente. Era, de fato. Você olhando o recorte dessa Copa, de 70, foi a primeira veiculada, transmitida pro mundo inteiro, em cor e tal. A questão de tática e técnica, vendo essa Copa aí, cara, é muito parecido com o que a gente vê hoje. Muita gente ainda pega... O que foi, Du? Eu não entendi, eu tô rindo. Acho que a Atena destruindo alguma coisa ali na casa do Vini. Derrubou os bagulho aqui. E vou explicar. Geralmente pegam o corte daquele gol do Carlos Alberto contra a Itália no final. Uhum. Olha como é lento, olha como não marca, ou não sei o que. Brother, aquilo tava no final do jogo, o Brasil tava ganhando de 3-1, ou seja, já tava decretada a vitória do Brasil, num sol de 40 graus no México, e nego tava querendo que os caras estivessem ali, a milhão. Pega o jogo desde o começo, foi uma das melhores experiências que eu tive, porque eu vivia com esse receio. Pô, mas o quão diferente é e tal. A ESPN, durante a pandemia, tava reprisando alguns jogos de Copa do Mundo. E reprisou a Copa de 70 do Brasil. É absurdo. Eu falei, pô, eu vi o futebol achando que era lento. É mais lento, isso é sem dúvida. É mais lento. Mas é muito parecido com o que a gente vê hoje. Você assiste um jogo aí de seleção, é muito parecido. Guardadas as devidas proporções da época e tudo, é muito parecido. Mas o Brasil entra com uma intensidade, com uma velocidade e não ganha de qualquer time. O Brasil passa, só pra terminar, passa da atual campeã, Inglaterra, ganha do Uruguai, que era então era a asa negra do Brasil, e
ganha da Itália, que era bicampeão. Era bicampeã na época. É bi ou campeã na época? Negócio assim. Itália sempre foi um time de muita tradição. Pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, né? Porque eu não entendo tão profundamente de tática quanto você. Mas na época, como era a questão tática? Porque hoje em dia, você mesmo falou na final do PSG contra o Bayern, que marcaram o Neymar, deixaram lá um marcando em cima, outro na sobra, e aí encurta o espaço do cara. A não ser que o cara tenha um raciocínio, tipo, 50 vezes mais rápido, o cara não vai conseguir passar por dois ali, porque ele driblou um, já tem um em cima já comendo ele já. Tinha isso com o Pelé? Isso era abordado no documentário. Falam o seguinte: com a ideia da marcação mais pressão, era comum ver técnicos deixando 3 em cima do Pelé. Num lance do gol do Jairzinho na Copa de 70, contra a Inglaterra, do 1-0, é nítido. A linha inteira defensiva do Brasil estava em cima do Pelé. Os 2 zagueiros e o lateral estavam em cima do Pelé. E aí o Jairzinho tá na diagonal dele, ninguém sabe como o Pelé viu ele ali. O Pelé domina a bola e solta no Jairzinho sozinho, o Jairzinho faz o gol. Então era comum o Pelé ser marcado por mais de um marcador. Você dando uma olhada aí, tem um canal muito bom no YouTube, chama Futebol Brasileiro. Futebol Nacional, minto, Futebol Nacional. Ele pega lances de jogadores brasileiros, só, e mostra, highlights. E eu tava vendo assim, do Pelé, do Rivelino, do Garrincha. E era comum, cara, mais de um cara tá marcando isso daí. Mas tem uma música eletrônica no fundo, Minção? Não, se não tiver... Não nem assisto. Tem que estourar rock. Tem que estar estourado aí. Desculpa, eu só queria fazer essa observação. O futebol não é inteligente de hoje pra cá, não. De 2010 pra cá, não, cara. O futebol... destruir no futebol sempre foi muito mais fácil do que construir. Entende? Então, pode dar uma olhada depois, termina de assistir o documentário, provavelmente você não pegou essa parte. O técnico da Inglaterra fala isso. Que o esquema tático deles era pra deixar 3 em cima do Pelé. Ah, mas nessa época o futebol era inteligente. Mas teve o escanteio do Liverpool? Não teve, né? Acho que já mostra que hoje é... Tá bom, então, peraí, no seu recorte, aquele escanteio do Liverpool foi inteligência. No meu foi burrice do Barcelona, mas aí eu acho que é perspectiva. Cara, em uma disputa tem quem ganha e tem quem perde. O Liverpool ganhou, então foi inteligente. O Barça então, perdeu. Ô, louco. Só pra explicar essa parte do recorte de 70, e o Brasil é campeão em 70, com a melhor seleção de todos os tempos. Isso você pode entrar em qualquer lugar, no mundo inteiro, vão falar qual que é o melhor time, o melhor conglomerado de jogadores da história do futebol. É o Brasil de 70, que nós tínhamos a sorte de ter pelo menos ali 5 camisas 10 espalhados pelo campo, e o 10 era o Pelé. Uma coisa que eu quero deixar muito bem claro aqui, eu entendo quem brinca, quem zoa, mas tem gente que fala sério. Você que taxa... na minha opinião, tá? Isso é estritamente meu. Você criticar o Pelé por não ter visto ele jogar, você criticar o Pelé por não ter acompanhado ele, tudo bem. Agora, você criticar ele por ele estar numa época de futebol diferente da sua, e só pelo fato de você não ter visto ele e achar que outros foram maiores, isso pra mim é um enorme egocentrismo. Pra não falar que é burrice, ou pra não falar que é má fé. E não é só com o Pelé, tá? Não é só com o fato do Pelé ter sido jogador do Santos, enfim. Na minha opinião, isso é desmerecer toda uma classe de jornalista, toda uma classe de jogadores, de técnicos, de preparadores físicos, de juízes, de críticos, ou de qualquer outra pessoa que tenha testemunhado aquele feito. Diminuir os feitos do Pelé, a taxar isso, você não taxa somente um período da história em que o nosso futebol, isso que a gente ama, foi o maior da história, foi o maior do mundo, mas também você reduz, abaixa, diminui o recorte de toda uma época. Você pega craques aí, como Di Stéfano, Eusébio, Didi, isso falando de fora, né? Eusébio, Beckenbauer, Cruyff. Você pega esses caras e bota tudo ali, ó, diminui todos esses caras. Sabe por quê? Porque mesmo o Pelé tendo esses caras como contemporâneos,
O Du até falou, pô, o Pelé jogava meio que... Tinha jogadores pesados e tal. Jogador ruim tem no futebol até hoje, em tudo quanto é time. Difícil é ter craque. A gente pode destacar alguns contemporâneos do Pelé que foram magníficos, que são referências até hoje. Então a gente pode pensar o seguinte, desmerecer o Pelé, cara, é você desmerecer, como eu disse, o Di Stefano, o Yashin, que foi um puta goleiro, o único goleiro a ganhar uma bola de ouro na história do futebol, que era o goleiro da União Soviética. Eusébio, Bob Charlton, George Best, Gianni Rivera, Gerard Miller, Beckenbauer, Johan Cruyff, fora os brasileiros, né? Garrincha, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Ademir da Guia, Milton Santos, Zagallo, Vavá. Mas quais são os baita zagueiros da época do Pelé, assim? Eu não sei, tô perguntando por curiosidade. Eu vou te falar um. Posso aqui, né? Eu acabei de falar 2, né? Mas eu posso falar outro. Beckenbauer era zagueiro da Alemanha. Ah, mas foi 74, a partir daí, não é? Ele era da época, eu acho que não era contra a seleção brasileira em 68, 69. Mas ele já tava... que eu lembro... É que a Alemanha foi campeã em 74 com ele jogando muito, não é? Isso. É que eu nem sei, não sabia se ele era... Foram contemporâneos. O Bobby Moore, que foi o capitão da Inglaterra campeã, ele era um monstro. O Carlton Banks. Carlton Banks. Eu acho Gordon. que esse aí... O Gordon Banks era goleiro, Gordon Banks, valeu, Du, obrigado. Carlton Banks, ó. Mas sabe qual é o problema, a menção disso tudo do Pelé? É o mesmo problema do palmeirense não ter mundial. Eu acompanho agora, tem muito canal gringo zoando o Pelé dos gols não oficiais. Não sei se vocês veem isso de vez em quando. Tipo, às vezes os caras falam, Pelé, mais um gol. Tipo... Beleza. O Palmeiras caiu. Critica aí agora o... Carinha. Porque o Mundial do Palmeiras, o Corinthians ganhar... Peraí. Dá uma segurada, vai de novo. Volta tudo que você caiu. Puta, que merda, bicho, que bosta. Eu não sei onde eu parei. 4G é estável. Não, mas 4G é estável, mais do que no Wi-Fi, cara. Mas, enfim, eu não sei de onde eu parei. Mas, começaram a zoar o Pelé justamente quando começou essa comparação. Gol oficial, gol não oficial. Ninguém nem falava disso há uns anos atrás. É igual o Mundial do Palmeiras de 51. Antes de querer falar de Mundial querer reconhecer o Mundial de 51, ninguém falava, Palmeiras não tem Mundial. Tudo bem, vários times não tem Mundial também. Só que depois que o Palmeiras foi atrás disso, todo mundo começou a zoar. O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. E hoje o pessoal zoou o Pelé porque, tipo... E os santistas igual você ficam sentidos. Porque você fez aí, você falou, nossa, fiquei super chateado. O Enzo fica me zoando na internet porque o Messi é melhor que o Pelé. Isso começa em 2007 com a Placar, quando ela faz uma matéria sobre o Romário, que aí ela destaca que no quesito dela tinham gols oficiais e não oficiais. Só pra você entender, o que é jogo oficial? O jogo oficial é um jogo que tem as medidas padrões da FIFA, com os mesmos números de jogadores pros dois lados, no caso 11, jogadores profissionais, enfim. Esse critério que a Placar usa, quem usou depois foi um jornal, se eu não me engano, espanhol, que pegou também essa mesma ideia, e aí isso acaba se repercutindo. É aquela ideia de uma mentira se tornar verdade depois de ser tanto repetida, porque é mentira. Não existe critério de gols oficiais e não oficiais. Os jogos que o Pelé jogou eram oficiais. Amistosos ou torneios que não valiam nada, que não valem nada hoje, mas eram oficiais. Tinham chancelas e eram oficializados pela instituição da FIFA. Então, assim, a única coisa que eu fico puta é quem fala isso querendo, tipo, achando que tá falando um negócio de verdade. E não é. Mas passava na TV, era muito comemorado, como que era? Não, se você tem noção... Não, perguntando sério. Não, era passado no rádio, né? Isso era veiculado em rádio. Até 70, poucas emissoras tinham o dinheiro pra veicular com imagens. Pra você ter noção... Isso já demonstra que não valia nada, né, Carlão?
Pra você só no rádio? Porque assim, eu ouve não rádio. vejo o Santista. Nossa, olha, a gente tem mais Taça Terezinha do que todo mundo. Eu não tô falando do Santos, não. Eu tô falando Essa Terezinha é foda. do recorte do futebol da época. Mas não tinha Taça Tereza, não sei o que lá? Eu não Tereza vejo Herrera. ninguém falando, eu tenho 3 Libertadores, 4 Taça Tereza. Ninguém fala. Acabou igual- durante os anos, né, Eduardo? Como é que é? Mas saía no jornal quando o Santos ganhava? Saía. Tem matéria lá. Terezão. Terezão. O tetra no Terezão do Santos. Se eu não me engano, o maior campeão do Tereza Herrera é o Palmeiras. Palmeiras Então, mas eu vou falar pra Não você fala honestamente, isso. eu não sabia disso, Minção. É? Eu não sabia nem que o Palmeiras ganhou Tereza Arruda aí, Sampaio. Tereza Herrera. Então, assim, mano. Tereza Eu Sampaio. posso então eu ser um palmeirense fraco de não saber disso. não é Mas, mano, eu não sabia. Então, assim, cara, é o que eu tô falando do Mundial do Palmeiras. Os caras começaram a ficar muito sentido, por isso que todo mundo zoa. Porque até anos atrás ninguém falava disso. Ninguém falava, ai, Pelé não tem tantos gols. Só falava. Eu nunca ouvia ninguém contestar os gols do Pelé. Mas quando começaram a contestar, aí o Santista ficou ofendido. É igual o palmeirense, não tem mundial. Aí chega os palmeirenses revoltados, o que a galera faz? Zoa mais. E aí, tipo, é por isso que ainda zoam. E agora todo mundo tá zoando, né? Infelizmente. A diferença é que o Palmeiras ainda pode ir lá, ganhar o mundial algum dia, talvez, né? Eu posso não estar vivo, mas pode acontecer. Agora o Pelé não vai mais marcar gol, né? Tá Não, maluco, Gui, essa foi boa, hein? Ele falou o quê? Meu Deus. Quase ganhamos, hein? Eu não vou Esse repetir ano foi isso, por senão pouco, aparece hein? capeta na transmissão. Assim, eu ganhar, né, Gui? Foi por pouco, ó. O Gui falou, quem comemora a Tereza Herrera, quem comemora troféu Santiago Bernabéu, brother, não é obrigação de ninguém saber. É que vocês me conhecem, eu amo futebol. E eu amo futebol antigo, eu gosto disso. Então a gente acaba lendo, conhecendo. O Corinthians ganhou uma Tereza Herrera. Tem noção disso? Você sabia Você disso? sabia, Vini, da Tereza Herrera do Corinthians? Mas Mas a gente ganhou a Libertadores invicto e um Mundial. É por isso que o Chacrinha cantava, né? Ó, Terezinha, não é por isso? isso é uns 20 anos depois só, Carlão. É. Pô, mas vou fazer Mas uma teve pergunta. 30 Tereza, então 20 anos depois ainda tá em alta. Nada, eu tô falando das poucas coisas que eu sei, tá? Só deixar claro. Como foram os pelo menos os 2 últimos anos da carreira do nosso grande Pelé, que eu também não sei? Bom, a partir do fim de 70, Drogas, álcool, o Pelé E se Xuxa, Meneghel. muita Xuxa no colo. Ah, o Pelé é um exemplo, né? Ela traía ele pra boné pra caramba. Nossa, quer dizer, ele traía ela. Enfim, o Pelé se aposenta da seleção brasileira em 71. Ele se despede no jogo do Maracanã. Se aposenta do Santos em 74. Cara, você tem noção que o Pelé, ele se aposentou da camisa da seleção brasileira com 30 anos de idade? Hoje é um atleta com 30 anos. O Neymar. Pensa hoje, o Neymar fez 30 anos e ele se aposenta da seleção Pô, mas ele brasileira. já queria se aposentar com 26? Neymar vai virar jogador de CS, caralho. Não aguenta mais apanhar. O que eu quis dizer é a questão de tão novo. Pra gente, o Neymar é um jogador que tem muita bola pra jogar ainda. Então o Pelé se aposenta com 30 anos da seleção brasileira. Bola, eu falo tempo, Du. Ele tem tempo de futebol, né? Ele aposenta com 30 anos da seleção brasileira. E ele se aposenta no Santos em 74. E aí em 75 ele vai pro New York Cosmos pra levar o futebol pros Estados Unidos, né? Fazer todo aquele marketing e tal. E termina em 77. Ele já não atuava mais nível profissional, muito por causa do aspecto físico, com certeza pegava, né? E o futebol do americano naquela época lá era uma grande porcaria, devia ser, né? Ou não? A MLS hoje é uma porcaria. Você vai imaginar em 76, 75, 76. O Pelé foi lá pra fazer show. Tanto é que o Pelé... Mas já tinha shootout lá nessa época? Não, o shootout nos anos 90, maravilhoso. Eu acho que tinha que ter shootout no futebol, inclusive. Mas quando Pelé... começou a decadência, assim, do Pelé? Quantos anos ele tinha, sei lá? Então, muitos jornalistas falam que a estratégia do Pelé da carreira dele foi perfeita porque ele para no auge.
né? Ele não teve uma decadência na carreira. O Pelé para um ano depois, pelo menos na seleção, um ano depois de ser campeão do mundo. Aí, por exemplo, mas e título? Ele vai ganhar título até 74? Ele ganha um Paulista em 73, um ano antes de aposentar. E o Paulista, na época, era o título para um time brasileiro. No caso, o time paulista, né? O estadual era o título para um time brasileiro. Então, o Pelé, no seu auge, que foi na Copa de 70, para muitos, ele para logo em seguida. Então, mas ele não parou em 75? Não, na seleção. Ele para... na seleção. No Santos, ele para em 74, sendo campeão em 73, entendeu? Então, essa estratégia de carreira dele, por muitos jornalistas, é elogiada, inclusive, porque ele parou no auge. Mas já não era mais o mesmo, porque não carregava o time nas costas também, né? Bom, pra você ter uma noção, até separei aqui, eu achei interessante, o Beckenbauer, teve o Carlos ainda perguntou, o Gui perguntou, mas o Beckenbauer e o Pelé não jogaram, tal, jogou em 60. Eles jogaram juntos, inclusive, no Cosmos. Porque o Cosmos tinha uma ideia de fazer o futebol ser popular nos Estados Unidos, e aí acaba contratando um monte de jogador figurão. Então Pelé, Beckenbauer, George Best, um monte de gente vai pra MLS. Como é hoje, mais ou menos na pegada que é hoje. E ainda tem a declaração que fala o seguinte, o Beckenbauer ainda fala, o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Ele reinou supremo por 20 anos. Não há ninguém pra comparar com ele. Porque nós hoje em dia temos uma rivalidade. Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. Anos atrás era Zidane e Ronaldo. Romário e Baggio, enfim. Sempre teve essa polaridade. O Pelé era tão diferente na sua época que nem o Eusébio, o Di Stefano, os maiores do seu tempo chegavam a se comparar com ele, entendeu? Não, total. Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o Pelé, igual você falou, sem tentar enviesar essas coisas assim, mas o Pelé é um cara negro, família humilde, mineiro, surgiu do nada assim, cara. Tipo, seria muito fácil ser um cara apagado, seria muito fácil ser um cara que não teria destaque nenhum, mas, mano, ele carregou, tipo, literalmente o país nas costas, ele parou uma guerra, como é dito. Eu não sei profundamente dessa história, mas é muito dito que o cara parou uma guerra e, tipo, cara, ele... Não tem como falar, o Cristiano Ronaldo é o maior jogador que eu vi jogar. Mas sim, eu acho que não consigo comparar ele com o Pelé, sabe? Eu acho que não tem comparação. Então acho que a galera tem que, cara, não pode cagar no que é antigo. Tem que respeitar, no mínimo respeitar. Você não gosta do Pelé, você não quer ver vídeo do Pelé porque tá em 240p. Se bem que a Netflix aí deu uma gabaritada no bagulho, hein? Bom, ele falou de imagens que ele nunca tinha visto, ele falou que tinha visto todas as imagens, eu nunca tinha visto um monte de imagem que apareceu ali. Dá pra ver os poros do Pelé. Não, da Copa eu já tinha visto. Algumas coisas da vida pessoal realmente. Eu impressionado lá. Mano, ele mete uma bola na trave, eu não sei que Copa que é, dá pra ver a grama voando, a bola pega na trave e a grama voa assim da trave. Eu falo, nossa, isso aí foi 58. Sensacional, mano. Nossa, Netflix arregaçou no trabalho. Essa ideia do Pelé ter parado uma Copa, isso aconteceu em 69. Uma guerra. Uma guerra, desculpa. Parou uma Copa, ele parou 3, né? Porque ele ganhou as 3. Ganhou 3. Em 69, o Santos ele vai fazer... ele recusa o direito de participar da Libertadores, que ele era campeão, né? E aí, ele vai pra fazer um amistoso contra a seleção da Argélia. E aí ele para esse confronto em 69. Era um confronto armado de uma guerra civil que acontecia na Argélia. E quando o Santos foi pra jogar, eles decretaram um cessar-fogo pra todos assistirem o time do Santos. Porque, cara, é aquela ideia de representatividade. Então não foi o Pelé, foi o Santos Futebol Clube. Mas assim, eu sou santista, mas ninguém ia parar pra ver o Dorval, o Mengalvio, apesar de jogarem muito. O Lima, o Zito, saudoso Zito. Mas é porque tava o Negrão lá. E a representatividade, cara. Pensa o seguinte, culturalmente, todos os exemplos ali eram brancos. Pensa comigo, antes do Pelé, qual que é o grande mártir negro do esporte? Brasileiro? Não lembro. Mundial.
Eu não conheço muito de outros esportes. Não, eu tô fazendo um exercício aqui também de reflexão. Eu não lembro de... Tá vendo como é difícil pra gente lembrar? A gente pode destacar o Muhammad Ali, vem depois. A gente pode destacar o Mike Tyson, vem depois. O Hamilton, o Tiger Woods. Um monte de gente. Tem o Diamante Negro do São Paulo lá, mas eu não sei que ano que é, né? Nosso querido Leônidas da Silva. Jogava um absurdo também. O Mas Éder ele... Joffre. Hã? Éder Joffre. Do salto triplo. Do salto triplo. Não tem a ideia das Olimpíadas que aconteceram durante a Alemanha nazista. Lá tem tudo isso. Mas eu tô querendo dizer, o Pelé foi um grande mártir a partir dali. Representatividade dos negros. Eu não posso falar porque, né? Não sou. Mas imagina, tá tendo um confronto armado num país africano e tá vindo o melhor jogador do mundo atual. E cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Se o Cristiano Ronaldo hoje fosse participar de um jogo na Síria, eu tenho certeza que aqui não é uma guerra declarada, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Uhum. Eu tenho certeza que haveria um cessar-fogo pra ver um cara desse nível. Com certeza. Ou um Messi, ou um Ronaldo. Mas se teve alguém que fez isso, foi o Pelé. Então, assim, é claro que divergência vai ter de nego querendo falar, de nego querendo zoar. É que eu gosto da história do futebol e acabo sabendo. Então, assim, tento me informar, né? Eu tô falando muito, né? Não, eu só queria fazer um adendo aqui, porque eu falei que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador que eu vi jogar. Só que, pessoalmente, o maior jogador que eu vi chama-se Vinícius Wolff. Isso sim. Não em altura, mas em futebol, sim, com certeza. Não. Em altura, assim, em altura eu não tô no top 200. se o futebol fosse de um jogador só, o Vinícius era o próximo Pelé. Porque o que ele era individualista, nossa senhora. Não, mas eu resolvia, né? Tem essa. Mas resolvia contra 6 bêbados também. No controle do Vini só tinha quadrado e R1 Mas contra 6 bêbados você não resolvia? O X do Vinícius era só pra dar um corte. Não era pra passar a bola. Exato. Pra finalizar, a gente teve um programa aqui, eu acho que não tem muito mais o que destacar, né? Eu levantei até algumas mas eu acho que aqui. a gente pode fazer uma parte 2 daqui a uns 40 episódios. Quando a gente não tiver pauta, a gente faz uma parte 2 do Pelé. Vamos tentar trazer o Pelé pra falar aí também. Eu vou atrás. Eu vou atrás do Rei. Ó, Rei, tô indo atrás de você, hein? Cara, coitado. Mas agora... Você viu a cena? Aquela cena dramática dele entrando? Nós estamos falando aqui de um ícone do futebol, do esporte. Dá pra falar tanta coisa, dá pra falar dele falando que ele só quer as crianças felizes lá. Entende? O ABC, podia falar muita coisa. Não, quando ele faz o 10º gol, o que ele fala mesmo, Missão? Eu quero que as crianças, pra as crianças serem felizes, terem educação e tudo. Um discurso Parecia o Vini falando entrada, o pessoal esperando que ele ia falar alguma coisa ali. Pô, tá feliz pelo meu gol? Eu só quero as crianças felizes. O Pelé, ele foi esse mártir, mas a gente vê que o tempo pesa até pra um cara desse nível. Então, a primeira cena do documentário é uma sala vazia com uma cadeira e ele vem de andador. Sem spoiler, Missy. Não, mas Isso aí não é spoiler, não. Não, mas o documentário não é spoiler, né? Pô, mas se jogasse uma bola ali, ele fazia embaixadinha com o andador e tudo também. Certeza. tava mais um gol ainda, ó. E aí ele chega de andador, ele senta, cara, você vê a dificuldade que ele tem pra se locomover. E caras até mais velhos do que ele, depois, pra quem é santista, esse documentário, puta, de encher os olhos, porque a certo momento eles reúnem os jogadores do Santos, Edu, Clodoaldo, Mengalvio, Dorval, Pepe, enfim, eles reúnem todos eles ali. E o Pelé, a não ser do Edu, ele é mais novo do que os outros. O Pelé é mais novo que o Dorval, do que o Mengalvio e tal. E o Pelé chega numa cadeira de roda. Manda um drift ainda. Ainda falou, olha o que dá pra fazer aqui. Aí o Edu, meteu um cavalinho de pau. E isso pode ser, sim, reflexo de muita pancada, cara. O Pelé teve que trocar... E também o cara tem 80 anos também, né, gente, né? É pancada, mas... Os outros são mais velhos, o Gui. E jogaram futebol também. Mas os outros se cuidaram mais, né? Fizeram academia, puxaram ferro.
Né? O Pelé só treinou o peito, os caras treinaram perna também. É isso que aconteceu. Ai. Bom, meus amigos, eu acho que fica por aqui o programa de hoje. Eu falei mais do que os outros, é claro, porque eu tenho uma pauta aqui de 7 páginas pra falar, se deixar. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Fazendo um recorte da época do Pelé pra de hoje. Se você tivesse que destacar um jogador pra ser o Pelé dos anos modernos do futebol, vamos jogar de 90 pra cá? Um jogador pra ser o Pelé do futebol no moderno. Melhor ou você quer Maior? Maior? Melhor eu acho que é subjetivo. Melhor eu acho que é subjetivo. Eu digo maior. Eu já falei, pra mim é o Cris. Você não, iria... hoje é o Cris. Hoje é o Cris. Não tem... De 90 pra cá, o maior jogador de futebol, na sua opinião, é o Cristiano Ronaldo? Sim. Na minha opinião, de Pelé pra cá é o Cristiano Ronaldo. Acho que ele é o mais vitorioso até. Eu acho assim, por exemplo, se você for falar no sentido assim, estilo de jogo, talvez eu falaria o Zidane. Não sei. Concordo. Mas assim, como maior jogador, tudo, cara, pra mim é inevitável. Pra mim é Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Assim, se você for escolher um de cada época, né? Assim, Cristiano Ronaldo, Zidane, talvez ali nos anos 90. Mas também é contestável. Ronaldo também teve anos muito bons. Então é muito difícil você colocar um cara como o Pelé. Nem dá pra se colocar, porque, como você disse, o Pelé não tinha um rival. Não tinha o Pelé e o fulano. Tudo bem, você pode achar o Cristiano Ronaldo maior que o Messi, mas assim, eles estão muito em pé de igualdade. Não é uma diferença muito grande de um pro outro. Então, tipo, segundo e meio, assim. E, tipo, por muito tempo eu acho que o Messi, inclusive, foi maior do que o Cristiano Ronaldo. Ele, como carreira, não vai acabar sendo, mas eu acho que por muito tempo o Messi realmente jogou mais bola que o Cristiano Ronaldo, por isso que eu acho que não tem como se comparar. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, depois do Pelé, é o maior jogador de todos os tempos, cara. E você, Edu? Continuo com a mesma opinião. Cristiano Ronaldo. É o que o Gui falou, o Messi por alguns anos ali, ele foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Algumas bolas de ouro contestadas, né? Mas... Assim, o Ronaldo. Então. Mas o Cris é louco. Ele se pegar, porque no final que vai ficar é a carreira, né? Não os momentos em si ali. Então acho que quando acabar a carreira do Cristiano Ronaldo, acho que vai cair a ficha pra muita gente que eles... Ele é hoje atuando, imagina quando parar, né? Sim. Que eles se depararam com o maior jogador depois do Pelé. Inclusive ele tá com 36 anos, que foi a idade que o Pelé parou. E se você assiste um jogo da Juve hoje, você fala, mano, quando que esse cara vai parar? Porque ele é monstruoso fisicamente. Você vê o Ibra com 40. A longevidade no futebol hoje é muito, muito superior, cara. O Ibra com 40 é titular no Milan incontestável. Jogando em alto nível. O Milan também tem muito reserva, né, pra poder... Ali, né? Não que a competição é muito grande, mas realmente ele tá jogando muito, né? Milan tá sendo protagonista na Série A, apesar de ter tomado um ataque pra Inter de 3-0 aí, era líder até pouco tempo atrás. São Paulino, mas o Milan estava referência na Itália. Na minha opinião, o Pelé, pós-Pelé, do futebol chama-se Ronaldo Nazário. E aí é aquela discussão que depois... Vai gerar a pauta. Seguinte, Missão. Diga. Vamos fazer o próximo programa só sobre isso, porque eu acho que dá um programa inteiro. A gente chegou a fazer uma discussão extra-programa outro dia. Você pode falar que é o Ronaldo, mas acho que a gente podia fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso num programa próprio. O que você acha? Excelente. No próximo programa, então, a gente vai dar pauta para essa grande discussão de quem é o maior jogador pós-Pelé. Na minha opinião, chama-se Ronaldo Nazário, sem dúvidas. Por quê? Porque aí você escuta o próximo episódio, meu brother. Demorou? Nas suas considerações, Vinícius, fica à vontade, meu brother. Bom, rapaziada, assistam o documentário, assistam o filme do Pelé, assistam esse aqui que o Gui tá segurando, porque o Gui está abaixo de mim. Palmeirense, é isso.
é a vida. E o maior de todos é o Papai Cris depois do rei. Vai, Carlão, manda seu salve, meu irmão. Bom, queria agradecer a quem ouviu até aqui e eu acho que o pessoal deve estar se coçando aí. Pô, por que o Benedetti não participou? Na live de ontem ele falou que existiria uma votação se ele era o mais bonito do futebol e se ele não fosse o mais votado ele não participaria, como vocês viram. Ele não tá participando por causa disso, porque ele é uma ótima contratação, mas é de longe o mais feio aqui do programa, né? Tá louco, parece que bateram nele. Estragado, né? Estragou, a vida judiou já também, né? Não, é o mais velho também de longe, né? Então já. Tá o vovô garoto, É. sabe? Achando que tá novão, tá horroroso. Meteu um bigode, ó, o meu bigode tá feio. Eu tô deixando crescer. Mas aí ele fez questão de tirar tudo, deixar só aqueles pelos pubianos na face e publicar. Tá horroroso, Benedetti. Parecendo o Pablo Escobar de cabelo liso, né? Queria mandar um beijo. Começou a falhar e falou: vou meter o bigode, falar que é proposital. Tá daquele jeito só porque tá andando de máscara, porque tá feio, hein? Queria mandar um beijo pro grande Pelé e falar que mais ansioso dessa pandemia acabar, eu estou ansioso pra poder jogar junto com o Vini. O Pelé, da minha goma. Eu tô numa febre pra jogar futebol, velho. Você tá maluco, mano? Estamos. Eu acho que a gente podia fazer, e eu já vou fazer uma consideração final, que eu acho que esse jogo podia ser no Flamenguinho de Guarulhos. Nossa, Imagina. hein? Vamos, Carlão. Fazer futebol versus Flamenguinho. Nossa, Nossa, mas coitado do Flamenguinho, velho. Flamenguinho de Guarulhos, os caras foram dar parabéns pro atleta, você viu isso? Mano do céu. Pegaram uma foto do cara fazendo cruzamento, o cara tá assim na foto. O cara tava num derrame. Alô, Flamenguinho de Guarulhos, tá precisando aí de uma publicidade, hein? Tá precisando aí, Ó, chama nós. Se tiver precisando de um ponta também, ó. Pega no Carlão. Tá precisando de um sorteio. Ó o sorteudinho aqui embaixo, ó. Se o Vini chegar hoje lá, ele joga. Joga! Não, mas Joga! eu tô sem ritmo, hein? Mas jogo. E o Vinícius fazer essa barba dá pra meter um gato, fala que ele tem 17. Nossa! Eu falo que eu tenho 15, velho. Com o meu tamanho, você fala que eu tenho 15, passa. Outro Hiroshi total. Vai, Gui, a gente interrompeu. É isso, eu só quero combinar aí, ó. Depois da pandemia vai ter desafio futebol versus Flamenguinho de Guarulhos. Não, e depois da pandemia, talvez antes, não vai saber, vai ter um desafio futebol com o chefe Benedetti pra gente humilhar ele, né? Coitado, ele vai fazer aquele show em mim lá, Vinícius. O Mincenchek vai entrar em ação, vai ser só de mas você desistiu do gol, foi pro ataque, quis ser estrela. Fazer o quê? O dever me chama. Ó, não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, @futebolacast no Instagram, facebook.com/futebolacast, no Facebook, Twitter é Futebola5, tá? Dá uma olhada lá. E eu, é claro, eu preciso fazer isso, eu tô me coçando, tá? Parafraseando Pier Paolo Pasolini. No momento que a bola chega aos pés de Pelé, o futebol se transforma em poesia. Fica aqui minhas considerações, o meu abraço. Pelé, eu te amo, rei. Muito obrigado. Esse programa ficou por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Falou!